Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Boa noite. Quase 2 milhões de cearenses estão em débito com a Justiça Eleitoral. O Senado aprova projeto que aumenta a pena para criminosos que cometam fraude ou furto de dados no meio digital. Pesquisa mostra a desigualdade de oportunidades na educação brasileira. A rede de fibra ótica do Ceará está atraindo investidores para a construção de cidades inteligentes em São Gonçalo do Amarante e Aquiraz. Começa agora o Jornal Assembleia. Quase 2 milhões de cearenses deixaram de comparecer às urnas nas eleições do Ceará. Esses eleitores têm até 60 dias para justificar a ausência na Justiça Eleitoral. Antônio Ferreira costumava votar em um colégio próximo da casa dele. No primeiro turno, teve uma surpresa. Quando chegou ao local de votação, descobriu que sua sessão havia sido transferida para outro local. Eu voto aqui próximo a um colégio aqui de casa, um colégio do estado. Chegando lá, vi que meu nome não constava na lista. Então, voltei para a minha casa para acessar o aplicativo do TRE. E não consegui acessar por conta do, não sei se era congestionamento da rede, eu não sei. Sei que eu não consegui acessar o aplicativo e, por esse motivo, não consegui votar agora no primeiro turno das eleições de 2020. Assim como Antônio, milhares de cearenses estão em débito com a Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1.100.000 eleitores deixaram de comparecer às urnas na eleição de primeiro turno no Ceará. No segundo turno, quando o pleito aconteceu apenas em Fortaleza e Caucaia, foram quase 500 eleitores que se abstiveram da votação. A abstenção ela foi um pouco maior, tanto para Fortaleza como Caucaia, mas historicamente essa abstenção ela é sempre maior, porque só são 2 candidatos concorrendo numa eleição municipal para o cargo de vereador. São muitos os candidatos, então há uma participação maior dos eleitores, mas tem um dado também muito importante. A abstenção, a variação do percentual de abstenção entre turnos, entre o primeiro e segundo turno, ele foi menor nessas eleições. O eleitor que não compareceu às eleições tem até 60 dias para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita através do e-título e nos cartórios eleitorais. Edna Saboia lembra que os eleitores que não fizeram biometria e ainda assim puderam votar na última eleição também precisam regularizar a situação. São 264 mil eleitores que não compareceram à revisão biométrica que encerrou em novembro de 2019. Esses eleitores tiveram o título cancelado por conta da pandemia, houve uma reversão do cancelamento, o título ficou regular e eles puderam votar tanto no primeiro como no segundo turno. Agora esse título volta a ser cancelado. Isso era só para a eleição. E esses eleitores, 264 mil em Fortaleza, precisam regularizar a situação porque o título está cancelado. O Senado Federal aprovou um projeto que aumenta a pena para criminosos que cometam fraude ou furto de dados no meio digital. A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados. Um levantamento realizado pelo Laboratório de Segurança Digital de uma empresa brasileira de antivírus mostrou que só no mês de setembro deste ano, cerca de 15 mil pessoas por dia tiveram as contas de WhatsApp clonadas no país. Na maioria dos casos, os golpistas convencem o usuário a informar por telefone um código de 6 números enviado por mensagem de SMS. Foi exatamente o que aconteceu com a doula Aline Geórgia. O farsante do outro lado da linha dizia ser um produtor de TV que queria agendar uma entrevista para ela falar sobre o trabalho dela durante a pandemia. Depois de quase 1 hora de conversa, Aline se tornaria mais uma vítima do golpe. Assim que eu dei o número, meu irmão estava aqui em casa, ele entende dessas coisas, ele sabe que o celular foi clonado, pode ter certeza.
Quando eu fui entrar no WhatsApp, eu já não consegui mais entrar no WhatsApp. Então, eles já começaram a pedir dinheiro para todas as pessoas, clientes, amigos, pessoas da minha comunidade e tudo. Então, uma das dicas, né, já criar todos os fatores de segurança, tanto para Instagram como para WhatsApp. Além de ter acesso aos dados e informações sigilosas das vítimas, os golpistas, na maioria das vezes, tentam extorquir dinheiro de amigos ou dos próprios usuários do aplicativo. Este especialista em segurança da internet explica que os idosos são mais vulneráveis a esse tipo de crime, mas que também atinge pessoas mais novas. O grupo mais vulnerável são os idosos, por incrível que pareça. A juventude ainda cai, né, naquele lampejo de querer alguma coisa, de mais dinheiro, mais informação, enfim. Mas o grupo mais atacado ainda são os idosos na faixa etária dos 60 a 80 anos. Os crimes mais comuns ainda estão no topo da linha, a clonagem do famoso mensageiro de mensagens, né, o WhatsApp, e a engenharia social, né, que também é um golpe utilizado para fraudes, para saidinhas bancárias sofisticadas, enfim. Na tentativa de inibir esses crimes, o Senado Federal aprovou um projeto que aumenta a pena para invasões e furto de dados praticados no meio digital. Atualmente, a lei prevê reclusão de 3 meses a 1 ano e multa para quem invadir um dispositivo. A proposta também inclui a invasão digital como crime de furto. Nesse caso, se o furto é cometido por meio de dispositivo eletrônico, a pena poderá ser de 3 a 6 anos de reclusão. Se o golpe vier de fora do país, contra idoso ou pessoa vulnerável, a punição aumentará em 1/3. A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Os cybercriminosos agora eles vão ter que ter mais prudência em relação aos golpes, né? Vamos dizer assim. Isso porque a pena aumentou. Em países onde as leis são mais avançadas, onde a criminalidade ela é punida de maneira mais forte, né? Aqui no Brasil ainda está leve a pena, né? Mas é um começo, né?